Tudo bem com vocês? Jesus nos abençoe mais uma vez. A gente agradece a casa mais uma vez por estar abrindo as portas para nos receber, que a gente pudesse adentrá-la, realizando a tarefa que a gente se propõe. E nesse momento a gente roga o auxílio de Jesus, agradecendo pela sua misericórdia de nos permitir a tarefa, compreendendo nesse trabalho uma ferramenta para a nossa elevação espiritual. Rogamos aos trabalhadores da casa, à equipe espiritual que nos acompanha, para que aquilo que a gente disser seja condizente com o Evangelho, com os princípios da doutrina espírita. A gente já esteve aqui algumas vezes, acredito que nem todos aqui estavam quando nós viemos, tanto encarnados quanto desencarnados. A gente tem percorrido as casas e as cidades que nos abrem espaço, levando as obras do Espírito Inácio de Antioquia. Então a gente já veio aqui, a gente trouxe as duas primeiras obras nos anos anteriores que viemos, o livro Sementes de Esperança, o livro Horizontes do Espírito. No ano de 2015 nós estamos trabalhando mais ativamente com a obra Serve. O quarto livro já está em processo de publicação, vai ser lançado em 2016, o livro Consciência Espírita. E o quinto livro, O Homem e as Leis Morais. Então Inácio até esse momento ele tem escrito 5 obras. Dessas 5, 3 já foram publicadas e a quarta já está em processo final de publicação. São obras de cunho evangélico doutrinário, sempre uma mensagem baseada em versículos do Novo Testamento sob a luz da doutrina espírita, livros de estudo. O livro Serve, que é o livro que nós estamos trabalhando mais ativamente, nós já viemos aqui fazer o lançamento dessa obra no ano de 2015. É um livro de 72 capítulos também, de estudo, baseado em versículos do Novo Testamento. Então Inácio tem essa preocupação de trazer mensagens que se baseiem na divulgação do Evangelho, da Boa Nova. Então, só para que a gente, mais uma vez, se situe de quem nós estamos falando, atribuindo ao autor espiritual o conteúdo da obra que nós vamos passar para vocês. Inácio de Antioquia é conhecido entre os cristãos como aquela criança que Jesus toma ao colo no Novo Testamento, quando os discípulos discutiam entre si qual deles era o maior. Inácio chamando aquela criança, Jesus chamando aquela criança, melhor dizendo, Inácio o toma ao colo e diz que quem quisesse ser o maior que se fizesse, tal qual aquele menino. Aquele menino ficou órfão de pai e de mãe muito cedo e é adotado como filho por João, discípulo de Jesus, que é quem o introduz mais ativamente no trabalho de divulgação da Boa Nova. Então ele passa toda a sua existência pregando o Evangelho, sendo ferrenho divulgador da mensagem cristã. Ao final da sua existência, já velhinho, ele é condenado à morte, e onde ele se torna mártir cristão, sendo devorado por leões em Roma. Então viveu toda a sua vida em função da divulgação da Boa Nova. A gente sempre deixa claro que o nosso compromisso com o autor espiritual se dá no que diz respeito às mensagens que chegam através da faculdade mediúnica que professamos nessa existência, uma vez que o médium é responsável pelas comunicações que ele traz ao plano material, mas que nós não estamos na condição, nem temos a pretensão de nos tornarmos representantes desse espírito na Terra, tão somente pelo fato de recebermos livros, mensagens que ele nos dita. Então estamos percorrendo as casas, as cidades, divulgando as obras como oportunidade de reequilíbrio, de autoaperfeiçoamento, autoburilamento através do trabalho no bem. Então o livro Serve tem 72 capítulos. Desses 72 capítulos, nós vamos estudar hoje o capítulo 64, titulado Bom Combate. O estudo é participativo, sintam-se à vontade para fazer comentários e intervenções, são sempre muito bem-vindas. Nós não estamos aqui na condição de quem vai dar ensinamento, estamos todos aprendendo juntos uns com os outros.
a gente doa daquilo que já angariou e recebe aquilo que mais precisa. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Vocês estão com medo de mim? Hã? Será que tem espírito aqui atrás de mim? Será? Ai, 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 eu tenho medo de espírito, não faço. Não é por causa disso que vocês estão tímidos, não, né? Podem ficar à vontade, tá, gente? Então, Inácio, no livro Serve, que é um livro onde ele nos direciona ao trabalho no bem, o próprio nome nos diz, né? Ele está nos recomendando trabalhar no bem, porque o trabalho no bem é o caminho para que nós nos transformemos, né? Nós nos elevemos em espírito e em verdade. Ele vai comentar, no capítulo 64, vai comentar uma passagem da segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 4, versículo 7, quando Paulo disse assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então Paulo, quando escreve a Timóteo, que era seu discípulo, a quem ele amava, tinha uma profunda consideração e depositava uma grande esperança como cristão, como aquele que estava no caminho para se tornar divulgador da mensagem trazida por Jesus. Nesse capítulo 4, ele vai direcionar Timóteo, dando conselhos a Timóteo da maneira como ele devia se portar. E ele vai orientá-lo, né, falando a respeito de si mesmo. Nesse momento, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, foi a última carta, segundo os próprios historiadores, foi a última carta que Paulo escreveu, já prestes a desencarnar. Então Emmanuel traz para a gente, lá em Paulo e Estevão, que Paulo estava esperando o julgamento em prisão domiciliar em Roma e que, em dado momento, ele é decapitado. Já mais velho, já bastante velhinho, bastante debilitado. E pressentindo que o momento da passagem do plano material para o plano espiritual estava próximo, ele escreve esse versículo dizendo: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então a gente vai tentar aprofundar um pouco no que Paulo quer dizer por bom combate. Ele está fazendo alusão a quê? Lá no livro Paulo e Estevão, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz o caminho percorrido pelo doutor da lei Saulo de Tarso, até que ele se convertesse a discípulo de Jesus, a ferrenho divulgador do cristianismo e talvez, por que não dizer, como a própria espiritualidade nos diz, o maior colaborador da mensagem de Jesus, para que nós tivéssemos e tenhamos hoje o cristianismo aos moldes do que conhecemos. Não fosse por Paulo, o trabalho que o cristianismo percorreu através de todos esses anos, para que chegasse ao nosso coração, nós devemos muito a Paulo. Então, Jesus, durante a sua missão, ele caminhou na sua peregrinação de divulgação da mensagem, da Boa Nova, ele andou mais ou menos 2.500 quilômetros. Paulo percorreu 22.000 quilômetros. Bastante chão, né, gente? Andou bastante, né? Naquela época, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião, não é? Não tinha internet para divulgar, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada. Era de boca em boca e através das suas cartas, que foi logo quando ele já estava mais debilitado fisicamente, que ele foi inspirado por Jesus para que escrevesse às comunidades, porque ele mesmo já não estava em condições de percorrer todo esse caminho para estar visitando as igrejas, muitas delas que ele ajudou a fundar. Então, quando Kardec vai receber a codificação da doutrina espírita, e ele questiona o espírito de verdade, ele diz assim: mas e se eu não quiser receber esse compromisso
como sendo meu, o que vai acontecer? E aí os Espíritos dizem a ele assim: bom, se você não quiser, você vai estar fazendo jus ao seu livre-arbítrio, mas nós procuraremos outro que fará aquilo que você não realizará, porque o trabalho no bem não pode ficar à mercê de uma pessoa. Então, quando a gente fala de Paulo, a gente entende que se Paulo não tivesse feito esse trabalho, obviamente Jesus escolheria um outro para realizá-lo. Mas como foi ele que fez, nós devemos muito a ele. Então, todo trabalhador é digno de seu salário. E nós devemos atribuir a Paulo o benefício que nós angariamos hoje, estando em contato com as mensagens que nós temos, né? Somos espíritas, mas somos cristãos. Somos espíritas cristãos, não é assim? Tem algum evangélico aqui? Tem, gente? Só um? Só tem um evangélico aqui? Hã? Evangélico nós somos também. Mas ninguém respondeu, será que é mesmo? Vocês entenderam a minha pergunta? Tem algum evangélico aqui? Eu não perguntei se tem protestante, não. Não, evangélico nós somos. Viu? Se tem protestante também não tem problema não, é só para a gente situar. Então evangélico é aquele que crê no Evangelho de Jesus e se esforça por vivenciá-lo, não é? Então, somos todos evangélicos porque somos cristãos, não é assim? Então, quando Paulo faz alusão aqui ao bom combate, fazendo uma retrospectiva da sua vida, porque quando ele inicia a perseguição dos cristãos, sendo o primeiro, aquele que deu origem às perseguições sofridas pelos cristãos, ele estava em uma outra condição espiritual. Porque nesse momento, examinando a sua própria consciência, Inácio vai dizer isso na mensagem, ele já se encontrava resguardado pelo trabalho que ele havia feito ao decorrer da sua existência. Porque quando ele era doutor da lei, quando ele aspirava à posição da sua casta, como judeu, como hebreu, a posição de superioridade, de relevo social, de fama, de dinheiro, das glórias do mundo, ele buscava todas essas coisas, mas segundo nos relata Emmanuel, ele tinha um vazio. Por mais que ele fazia, ele não se sentia realizado. Por mais que ele discorresse a respeito da antiga lei, da lei mosaica, dos profetas, ele não se sentia em paz. E quando ele ouviu falar a respeito de alguns seguidores de um tal Jesus, que havia passado pelo mundo e que alguns o reconheceram como o Cristo, como um profeta digno de boa fé, mas que era filho de um carpinteiro e que havia partido do mundo sendo crucificado entre dois ladrões, ele começa a ouvir um burburinho de que uma comunidade desses seguidores do suposto Cristo estava pervertendo a ideia e a compreensão alheia à compreensão dos herdeiros da lei de Moisés, dos judeus, dos hebreus. E naquele momento, ouvindo falar, ele não dá muito crédito. Ele pensa, não é possível, não é? Não é possível que isso esteja a ocorrer. Acreditando no poder de influência que o meio farisaico, o meio hebreu, causava naqueles que seguiam a sua crença. E aí, ele resolve visitar a Igreja do Caminho, onde os discípulos de Jesus, Pedro, João, Tiago, alguns outros, juntamente com Estevão, estavam pregando o Evangelho e fazendo o trabalho de auxílio aos necessitados, aos pobres, aos carentes, aos extropiados, aos aleijados, etc.
E quando ele chega lá, como aspirante a doutor da lei, ele vê aquela comunidade e se sente escandalizado, dizendo, mas como é que pode? Esse bando de miseráveis, de doentes, de enfermos, não pode causar nenhum tipo de constrangimento ou ameaça à lei de Moisés, aos de nossa raça. Então ele já está quase saindo, quando Estevão vai discorrer a respeito do Evangelho. Nesse momento, ele se põe a ouvir, pensando que quem abriria a boca para falar seria um ignorante. E Estevão, como judeu, herdeiro da sabedoria, do conhecimento da lei antiga, do Antigo Testamento, começa a discorrer sobre Moisés, sobre Abraão, sobre os profetas, até chegar no Cristo Jesus, fazendo ligação direta da primeira com a segunda revelação. Nesse momento, Saulo de Tarso fica apavorado, porque ele começa a identificar naquele sujeito uma ameaça grande, porque ele podia perverter a credulidade, a ingenuidade e o entendimento alheio com aquela nova doutrina, que segundo ele era uma doutrina equivocada. E aí ele chama Estevão para o debate, e pela primeira vez, porque ele era orador nato, uma inteligência considerável, e ele era reconhecido porque nunca havia perdido um debate. Então qualquer um que desafiava Saulo para um debate perdia. Ele conhecia o Antigo Testamento de cor, ele tinha o dom da palavra, sabia usar a comunicação. Mas naquele momento, ele perde o seu primeiro debate, porque ele não consegue fazer com que Estevão se cale. Muito pelo contrário, quando Estevão demonstra toda a sua sabedoria, fazendo alusão à mensagem de Jesus, ele se vê derrotado. E naquele momento, o orgulho ferido faz com que Saulo desenvolva um ódio tremendo por Estevão. Ele volta uma semana depois, já com a intenção de prendê-lo e de condená-lo ao apedrejamento por blasfêmia. E nesse momento ele se levanta, estapeia Estevão, e segundo Emmanuel relata em Paulo Estevão, ele começa a apertar e a bater tanto, dar tanto soco em Estevão, que se ele pudesse, ele acabaria naquele momento com as suas próprias mãos com a vida de Estevão. Então vem todo o processo, Estevão é condenado ao apedrejamento, né? Ele inicia o movimento de perseguição dos cristãos, fazendo com que aquela comunidade se dispersasse. E aí a gente precisa entender, embora equivocadamente movido pelo seu orgulho, acreditando-se detentor da verdade, Saulo julga estar realizando a vontade de Deus. E a gente precisa entender o contexto judaico. Como é que funcionava a comunidade judaica? Então era mais ou menos assim. Quando alguém caía, quando alguém tinha uma atitude que não condizia, toda a comunidade era responsabilizada por aquele indivíduo que caiu espiritualmente. Porque aquilo indicava uma falta de vigilância, de cuidado, de união da comunidade. Então o que Saulo intentava naquele momento era resguardar a comunidade que ele acreditava ser a detentora do direito de se declarar superior às demais, porque compreendia que aquele povo escolhido por Jesus tinha uma superioridade em relação ao restante da humanidade. Embora Jesus houvesse sim escolhido o povo judeu para trazer a mensagem da Boa Nova,
E isso Emmanuel vai relatar para a gente lá em A Caminho da Luz, porque aquele povo era o povo que mais, dos exilados de Capela, era o povo que mais tinha a fé consolidada acerca de Deus, que acreditava no Deus único, mas também era a raça mais necessitada de transformação. Mas eles assim não compreendiam. Infelizmente até hoje ainda tem a dificuldade, né? Mas Saulo inicia esse movimento até um instante em que ele se vê vencido pelo cansaço de recalcitrar contra os seus aguilhões. Porque quando ele apedreja Estevão e ele vê a paz no semblante de Estevão, ele se desequilibra ainda mais. Quando ele perseguia os cristãos, tentando fazer com que eles renegassem Jesus, e eles morriam cantando felizes, ele se sentia ainda mais desequilibrado. E pensava, mas como ele pode? Você vai morrer. O que é isso? Não é? Então, no momento em que ele vai matar, que Estevão está morrendo, apedrejado, e que Jesus aparece para Estevão em espírito, e olha com aquela cara de tristeza para Saulo, meio que assim, né? O que você está fazendo? E aí, Estevão fala para Jesus, mestre, não imputeis a Saulo este pecado. E aí Saulo fica mais nervoso ainda, né? Porque ele não entende que paz era aquela. E aí ele se vê perseguido por todos os lugares, por todas as pessoas. Gamaliel, que era o seu mestre, se torna cristão. Sua noiva se torna cristã. E aí ele, num dado momento, ele fala, mas que coisa, que Jesus é esse que me persegue em todos os lugares que eu vou. E ele não entendia que era o chamado do mestre, que era o chamado de Jesus, para que ele se tornasse um servidor de boa vontade, para que ele se engajasse no bom combate antes que o sofrimento chegasse, antes que a necessidade da reparação dos seus equívocos chegasse. E quando ele literalmente cai do camelo no deserto, após visualizar a presença de uma luz gigantesca que se aproxima dele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não recalcitreis contra o vosso aguilhão. Vou te fazer compreender o quanto caberá te sofrer em meu nome. E desse momento em diante ele compreende o quanto estava equivocado nas suas posturas. Ele estava lutando, mas estava lutando de uma maneira equivocada, fazendo uso do armamento errado, utilizando recursos de forma inoportuna. Passados os anos da sua experiência como pregador, divulgador ferrenho do Evangelho, quando ele compreende a necessidade da reparação, da expiação dos seus equívocos, porque logo que ele vê Jesus, ele cai e se arrepende no mesmo momento. Mas o que ele havia feito necessitava reparação. E ele percorre todo o caminho, sendo preso diversas vezes, apedrejado, passando fome, passando frio, passando sede, passando todas as necessidades que um ser humano passa, exposto à natureza. E qual natureza a gente está falando? É aquela natureza do deserto. 40 graus de dia, 40 graus abaixo de zero à noite. Tranquilo? Tem alguém com saudade do frio nesse momento? Está quente hoje, né? Dá vontade de dar uma esfriada, não dá? Mas na hora que está sentindo aquele frio, dá saudade do calor, né? Quem já dormiu fora de casa, dá saudade da cama, não dá? Quem passa sede e está onde não tem água, dá aquela vontade de beber uma água, né? Comer a comidinha da mãe. Não é assim? É humano, não é?
Mas ele teve que abrir mão de tudo isso. Ele teve que abrir mão do conceito de casta, do relevo social, da fama, do dinheiro, da família. Foi deserdado por seu próprio pai, dos amigos que o abandonaram. E custou a reconquistar ou a conquistar a confiança dos próprios seguidores de Jesus. Até que ele conseguisse entrar no seio dos discípulos de Jesus, levou tempo. Então ele vai para o deserto, fica 3 anos fazendo exercício de introspecção, olhando para dentro de si, entendendo o que ele tinha feito de equívoco e o que ele precisava reparar. A gente vai dar uma pausa, a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, pergunta 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado de espírito? Pergunta Kardec aos espíritos. E aos espíritos respondem: ela se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então, quer dizer, quando estamos encarnados, as intempéries do dia a dia, da vida no plano físico, são provas ou expiações às quais estamos submetidos. Então, sentir fome, sentir frio, não é? É uma prova. Sentir calor, ter necessidade de comida, de uma roupa. Não é assim? Mas em estado de espírito a gente já não precisa disso mais. E aí a expiação se dá no processo moral. Nossa, o que eu fiz? Não é? Alguém já sentiu a dor moral aí? Dói mais que a dor física, né? E aí na pergunta 999, que Kardec gosta de desmiuçar, não é? Ele perguntou como é que era em relação à expiação. Aí na 999 ele pergunta assim: o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Ó, arrependi, tá bom? Não? Não. Aí o que os espíritos respondem? Olha, o arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Arrependimento, então, é o primeiro passo. Não é? Então, Saulo, quando cai lá do camelo, o que eu fiz? Que besteira. Alguém já passou por isso aí? Ou fui só eu? Hã? Você passa 1, 2, 3, 4, não é dia não, é anos, né? Fazendo o que não deve, de repente você olha para trás, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Arrependi. Mas foram 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 10 reencarnações. E aí, como é que fica? O arrependimento é necessário. É o primeiro passo. Mas a expiação faz parte. E aí, Kardec vai mais além. Se de acordo com isso um criminoso dissesse que, tendo de expiar o passado, não precisa de se arrepender, quais seriam para ele as consequências? Então assim, olha, tá bom, eu vou pagar, mas não vou arrepender não. Porque se você fez alguma coisa errada, se não arrependeu ainda, está longe do processo de reparação e de vencer aquela etapa, né? De refazer o caminho equivocado. Eu nem arrependi ainda. Aí os espíritos respondem: olha, se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então quer dizer, olha, você não tem escolha não. Pode teimar, pode ficar, mas você só vai agravar as consequências da necessidade da reparação. E aí quando Saulo, prestes a se converter a cristão, seguidor de Jesus, compreende o orgulho que ele tinha, os conceitos que ele havia edificado na sua intimidade ao longo dos tempos, e que ele percebe que ele está equivocado, ele precisa fazer um exercício de humildade, baixar a bolinha, ver que tem muito seguidor do Cristo
analfabeto, doente, que estava em condição espiritual muito acima da dele. Porque ele se acreditava o detentor da sabedoria, conhecedor da lei e dos profetas. Então o processo pelo qual Paulo passou e estava para se tornar doutor da lei, porque ele era uma promessa do meio judaico, é mais ou menos assim. Aos 6 anos de idade, a criança é introduzida ao estudo, à educação. Isso se dava, lá ele ia estudar a Torá, o Pentateuco de Moisés, estudava noções de álgebra, matemática. Então, dos 6 até os 9 anos, eles decoravam toda a Bíblia. Tranquilo? Decorar. Alguém se capacita aí, se candidata aí? Já pensou? Onde que está aquele parágrafo tal, né? Aquela mensagem tal, está no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Embora naquela época não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha isso. Mas foi com o passar do tempo que isso foi acontecendo, através das traduções. Então, dos 9 anos, passavam-se por uma peneira. Então, só aqueles que se destacavam muito entre aqueles todos passavam. O restante ia continuar os seus estudos em família. De 9 até os 12 anos, outra peneirada. Ficava só aqueles que eram superiores na demonstração da interpretação da lei. Dos 12 anos em diante, mais uma peneirada. Tá bom, gente? O FMG é difícil? Passar no FMG é difícil? Vocês acham que essa peneirada foi dura de passar? Vocês acham que ele era inteligente? Então, muito instruído, conhecedor da lei, raridade da capacidade de interpretação, de exposição, de oratória. E aí, quando ele está nesse processo, ele precisa fazer uma introspecção e ver que aqueles conceitos ele não tinha utilizado da forma como necessitava, porque ele se acreditava superior como herdeiro do povo judeu e pelo conhecimento que ele trazia. E aí a gente lembra da imagem de Sócrates. Sócrates, quando foi preso, ele foi preso por ser acusado de estar pervertendo, melhor dizendo, a juventude. Está disseminando coisas na cabeça dos jovens aí, vamos prendê-lo. E ele era considerado sábio. E aí no dia do seu julgamento, ele resolve fazer a sua defesa. Ele fala assim: dizem por aí que eu sou o maior sábio da Grécia. Mas para mostrar que eu vou falar que vocês estão errados, vou provar que vocês estão errados. Aí começou a contar uma história. Eu saí pelas ruas de Atenas e fui conviver com os sábios. Então eu cheguei para o artesão, comecei a conversar com ele. E ele era um artesão que demonstrava capacidade e imensa sabedoria na sua arte. E por isso ele se acreditava muito sábio, embora desconhecesse inúmeras outras coisas. Fui ao músico e aconteceu a mesma coisa. E assim ele vai passando, narrando no contexto da sociedade as diversas funções que cada um de nós exercita. E aí lá ele fala assim: por isso eu digo a vocês que vocês acreditam que eu sou o homem mais sábio da Grécia, e nesse momento vou dizer que vocês estão corretos. Porque eu reconheço que tudo o que eu sei, o que eu aprendi, é ínfimo perto daquilo que eu ainda não sei. Então tenho plena consciência da minha ignorância. Por isso eu sou o mais sábio.
Os demais, como todos, se acreditam acima, superiores em conhecimento, porque desconhecem, são inconscientes em relação à sua incapacidade. Pensam que sabem mais do que não sabem. Quanto mais sei que nada sei. E aí, levando para Paulo, ele tinha bastante conhecimento, mas foi chamado à humildade para fazer um exercício de burilamento, de autoburilamento, realizando esse bom combate. E aí, a gente pensa, nós como espíritas, somos espíritos criados há alguns bilhões de anos, não é assim? Mais ou menos quantos bilhões de anos a gente foi criado? A gente não tem como saber, né? O que a gente já viveu até hoje, por mais que seja, é mais do que o que nós temos pela frente? Nós temos a eternidade pela frente, não é assim? Então a gente sabe mais do que não sabe? Desanimar? Não, a gente está falando que a gente não sabe nada, não somos ninguém. Acho que a gente acabou de nascer. E aí a gente pensa, né? Nesse momento, a gente precisa fazer esse movimento que Saulo teve que fazer e que Paulo realizou através do trabalho. Lutar, realizar o bom combate. O que é o bom combate? O que eu vim fazer aqui na Terra? O que eu preciso realizar para que eu execute esse bom combate? Então Paulo está dizendo, ele está dando umas dicas ali, porque quando ele fala do bom combate, ele faz alusão, usando simbolicamente, uma imagem de batalha, de guerra, não é assim? Bom combate. Acabei a carreira, o soldado não tem a sua carreira? Guardei a fé. A fé que ele está referindo ali é a fidelidade. A fidelidade aos preceitos que ele esposava. Não é a crença produtiva. Ah, eu creio em Jesus, eu aceito, mas eu ainda sou infiel. Eu aceito a boa nova, eu aceito os princípios do Espiritismo, mas ainda sou infiel. Então não estou guardando a fé. E aí, que exercício é esse? Porque ele estava lutando um combate exterior e foi chamado ao combate interior, compreendendo que o seu pior inimigo, o seu pior adversário, era ele mesmo. Ele estava trilhando um caminho que não lhe convinha, plantando nos seus próprios percursos o espinho das expiações. E aí Inácio ele inicia a mensagem dizendo assim, olha, em sua segunda epístola a Timóteo, Paulo de Tarso relata a sua condição espiritual ao verificar que se aproximava o término de sua missão apostólica, reconhecendo-se assim resguardado por sua consciência após executar com fidelidade as lutas que me redimiram. Está vendo? Gente, deve ser bom demais, não é? Se olhar para trás, estou sentindo que eu estou prestes a desencarnar, mas aí você levanta a voz e fala assim, combati o bom combate, né? Guardei a carreira, guardei a fé, estou encerrando minha carreira, fiz tudo que eu devia fazer. Então perguntaram para o Chico assim, ô Chico, você se arrepende de alguma coisa? O Chico, velhinho, desencarna, não desencarna, aquela coisa, né? Então o Chico é levado para o hospital e vai desencarnar, o Chico voltava para casa, né? Você se arrepende de alguma coisa, Chico? Arrependo. Arrependo de não ter feito mais bem do que eu fiz. Bonito, né? Mas ele falou com sinceridade. Então, guardar a consciência no momento de estar prestes a desencarnar é para poucos. Por que a gente tem medo da morte? Ah, não, pelo amor de Deus, não fale morte não, né? Por quê? Não, tem muita coisa para fazer ainda. Logicamente que a gente não vai buscar com as próprias mãos, né? Mas será que no fundinho não é um pouco da consciência pesada? E eu, o que eu vou chegar e receber do lado de lá? Porque Paulo, quando desencarnou,
foi recebido por Jesus no meio, Estevão do lado, Abigail do outro, né? Uma pleiade de espíritos. Então é um exercício, olha, é uma questão de consciência, conscientização. Eu preciso me resguardar das atitudes infelizes, inoportunas, para que a minha consciência não me cobre. Compreende, pois, que o combate ao qual o apóstolo da gentilidade faz alusão refere-se às lutas sagradas que edificam o espírito imortal, colocando-o em contato com suas dificuldades íntimas, a fim de que ele empreenda as transformações que o acendam em ideais de justiça, de amor e de caridade. Então a nossa luta maior é conosco mesmo, não é com o que está fora, porque o calor incomoda, não incomoda, gente? Mas se eu estou incomodado demais, nossa, calor demais. Aí todo mundo que eu chego fala, calor, né? Aí eu passo por uma rua, calor, né? Nossa, só quem vem desse mundo? Eu tenho algum problema, tenho algum conflito íntimo, que o calor está despertando, está trazendo, olha, está insatisfeito com alguma coisa. Se eu vejo muito problema no mundo, nas pessoas, se eu só vejo defeito nas pessoas, eu estou lutando um combate. Quero corrigir o outro. Quero corrigir o outro a ferro e fogo. Estou esquecendo de me autocorrigir muitas vezes. Estou olhando para fora, esquecendo de fazer essa introspecção. Esquecendo que o maior combate que eu tenho que realizar é contra mim mesmo. Porque ninguém vai me impelir a fazer algo que eu não queira fazer. De equívoco do mal. Então quando a gente fala assim, eu fiz porque fulano fez tal coisa, eu fiz por causa daquela situação, eu fiz porque eu fui obrigado. Não. O mal nunca é necessário. Quando a gente cai, é devido às nossas próprias escolhas. Embora muitas vezes elas são inconscientes aos nossos olhos espirituais. A gente está tão habituado a não fazer esse exercício de autoconscientização que a gente nem percebe. Não é assim? A gente chega e reclama. Eu não estou acostumado a reclamar, né? E a gente não entende o quanto que a nossa reação, a nossa ação vai causar uma reação do outro, se o outro não estiver preparado para receber as descargas das nossas influências, muitas vezes negativas. Sabe quando está no trânsito? Tem o primeiro que buzina, não tem? Na hora que o primeiro buzina, não é assim? Tem alguém que desencadeia aquela reação. Sabe, no estádio, no jogo de futebol, tem o primeiro que vai xingar a mãe do juiz. Mas ele levanta para xingar o estádio inteirinho. Não é assim? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz para a gente mesmo. Porque é compromisso para nós mesmos. São compromissos. Por isso entende que a vida convoca-te a todo instante ao enfrentamento de inúmeras batalhas que te conclamam ao crescimento espiritual. São inúmeras as batalhas que a vida nos chama, mas às vezes nós estamos invigilantes, a gente nem percebe. Então é um vizinho complicado, coloca uma música no dia de domingo que você está doido para dormir até mais tarde, o único dia que você tem, coloca aquela música alta, né? É aquele carro de som que passa lá fora, nós estamos dando aquele cochilo. É o cachorro do vizinho que late. É o patrão que é meio complicado. É o ônibus chega, eu pego. Tudo isso vai ser espelho que vai despertar em mim, vai me mostrar, olha, como é que você está reagindo a isso? Por que você está reagindo assim? Por que Saulo quis estrangular Estevão e depois foi pregar o amor e a paz entre os seres? Que ser é aquele que era tão diferente, um que queria estrangular e o outro que escreveu o maior poema de amor para a humanidade? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, o que mudou nesse indivíduo? O que foi escancarado para ele assim como um espelho? Olha aqui como é que você está, olha como é que você reage, olha as suas ações. Esse combate que você está promovendo não é o que te edifica. Sublima teus sentimentos, portanto, para que desse modo tu não te associes ao mal,
sendo arrebatado por vibrações inferiores que te vinculam com as trevas, guiando-te aos descaminhos dos conflitos contra teus semelhantes. Olha, eu preciso me sublimar, entendendo que o que não me edifica não me convém, que o que não me eleva eu preciso me abster. Porque um ser que está nervoso, em conflito, não é? Quando alguém fala com ele assim, bom dia, ele vai falar assim, o que tem de bom? Calor danado desse. Vou pegar o ônibus agora, você já viu quanto está a passagem do ônibus? Aumentou. Meu gás acabou, não é? E aí? E pior que o gás acabou na hora que eu estava fazendo comida, porque nunca acaba na hora do café, não é? É só na hora do arroz. Não é assim? Não é verdade? Aí pronto, quer dizer, aí eu contraindo compromisso para mim mesmo, jogando nos ambientes onde eu estou as descargas de algo que está gritando dentro de mim, está pedindo resolução. Tem algo errado. Eu não estou fazendo por mim o que eu preciso, não estou tendo cuidado. Aí quando dá aquela cólica de rins, não é? Quando o coração começa a dar descargas aí de palpitações, pressão arterial sobe, aí o corpo já está gritando, porque ele estava dando sinais, a gente muitas vezes não percebe. Aí de repente ele grita, acorda, não é? Está chamando a nossa atenção para algo. Difícil descobrir qual é o alvo. Autoconscientização, né? Avalia que quando te permites tomar parte de rixas e de contendas contra quem quer que seja, tu desperdiças inadvertidamente oportunidades benditas de convívio pacificado com o teu próximo. Muitas vezes esse próximo é alguém que comunga da nossa própria fé. É assim? A gente vem para casa espírita, vem fazer o trabalho, está lá na reunião, no estudo. Aí você vai pegar, só falta pegar o livro dos Espíritos, né? Pode dar uma, né? Tá aqui, ó. Você quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. Capítulo tal, página tal. Lê aí, vai estudar. Por quê? Porque o Saulo ainda está vivendo dentro da gente. A gente ainda acha que é o detentor da verdade. Muitas vezes a gente se indispõe com o outro por causa da fé que nós dois comungamos. É a mesma fé. A mesma crença. Às vezes a gente tem interpretação diferente. Talvez eu estou errado. Talvez ele está errado. Mas está cada um no seu patamar evolutivo, né? Posso mandar condenar ele para o apedrejamento porque ele discorda de mim. Que dirá lá fora, com as pessoas que convivem conosco, não é mesmo? Então não vale a pena se indispor com ninguém. Porque essa batalha não é um bom combate. Conserva-te assim sendo em condutas de paz. Olha o que o Inácio diz, olha, quantos sentimentos contrários à caridade surgem diariamente no mundo, quando devido à invigilância de um segundo, e repercutirá no decorrer dos séculos sucessivos, muitos são os que se habilitou à necessidade de resgate através do sofrimento e da dor. Não é verdade? Muitas vezes a gente paga para ver. A vida está convidando, olha, vai pelo amor. A gente paga para ver. Porque Saulo foi chamado pelo amor, mas ele não entendeu o chamado. Aí sabe aquela pessoa com quem você tem um problema? Sabe? Não precisa contar para ninguém não. Sabe? A vida está te chamando para fazer algum tipo de reflexão para você solucionar esse problema. É Jesus que está chamando. Aí é como Públio Lentulus diante de Jesus, e Jesus fala assim, você quer me seguir agora ou no decorrer dos milênios? Aí ele fala assim, no decorrer dos milênios. E ele se arrepende até hoje. Aí Jesus está te perguntando, você quer resolver agora? Enquanto está a caminho? Você quer adiar? Se você quiser adiar, pode. Mas você viu o que os Espíritos falaram, né? Se tardar, maior é o sofrimento e maior é a necessidade depois de resgatar através da dor.
Aí nas inúmeras experiências que a gente vive hoje, onde é que está faltando caridade para que a gente abaixe um pouco a bola, se torne um pouquinho mais humilde, faça um exercício de reflexão para que a gente consiga entender o que a gente precisa se modificar. Ah, mas se eu modificar, o outro vai ficar por cima, ele vai estar achando que está certo, o outro é problema dele. O seu compromisso é com você, o meu é comigo. O que o outro faz é problema dele. Você veio para cá, você trouxe quem? Quando você encarnou? Algum de nós trouxe alguém? Pode até ter sido irmão gêmeo, mas não veio com ele, veio sozinho. E vai voltar como? Pode até desencarnar em desastre coletivo, mas não quer dizer que vai para o mesmo lugar. Não é assim? Então nosso compromisso é com a gente mesmo, com a nossa própria consciência. Quantas pelejas ainda são estabelecidas por criaturas insensatas que se encontram em desalinho com os preceitos do respeito e da fraternidade entre os homens? Quer dizer, olha, se eu não entendo que a minha batalha é contra mim mesmo, contra as minhas dificuldades íntimas, eu vou projetar isso no próximo, no exterior, no mundo. Eu vou ver inimigo em toda parte. Então se alguém me xinga e dói lá no fundo, ao invés de eu examinar, mas por que me dói tanto? Por que a opinião do outro tem tanta importância para mim ao ponto de me fazer ficar mal? E muitas vezes até me entregar. Ao invés de eu pensar assim, eu vou para a desforra, né? Comigo é assim, bateu, tomou. Né? Na mesma altura, na mesma média. Você gritou, eu grito mais alto. Então quer dizer, a gente está jogando para fora o nosso conflito sem solucioná-lo. Aparta-te, entretanto, do dispêndio inútil de tuas energias, silenciando a voz do orgulho que te incita a tornar-te parte de dissensões, reconhecendo como um dos grandes percursores dos males engendrados pela humanidade. Então quer dizer, olha, é o orgulho que grita. Quem é esse para falar em nome desse carpinteiro? Quem é você? É o orgulho, né? Muitas vezes a pessoa fala algo para mim, quem é você? Você sabe o que está falando? Você sabe quem sou eu? Isso a gente pega, dá uma carteirada, né? Aqui, ó. Você sabe quem sou eu? Se tem algum relevo, se tem alguma posição maior, né? Mais assim, dá carteirada. Então quer dizer, orgulho ferido. Canaliza tuas forças para as lutas que estabeleçam o bem. Porque como Inácio diz no parágrafo anterior, é inútil, é dispêndio inútil, está gastando energia à toa, com o que podia ser utilizado no bem. Quantas vezes a gente perde horas discutindo com uma pessoa, e muitas vezes para falar assim, Jesus te abençoe. A gente tem dificuldade. A energia que a gente gasta para ficar vinculado com o que não deve, falando o que não deve, promovendo o que não deve. Às vezes a gente vai pegar uma página do livro para ler, a gente começa a ler, daqui a pouco dormiu, em cima do livro. Quer dizer, falta de condicionamento também. E aí Inácio vai dizer algumas coisas. Olha, ouvirás seguramente rumores de novas guerras e desordens a espalharem-se mundo afora. Receberás o noticiário infeliz relatando-te discórdia por todos os cantos do planeta. Serás intimado pelo mal a ocupar a linha de frente de inúmeras desavenças, onde se iniciam pelejas com resultados imprevisíveis. Tipo assim, vou dar uma de bonzinho agora. Agora você é bonzinho. Agora você é diferente. Não pode falar de você, não pode falar nada de ninguém perto de você não, que você não fala mais nada. Tá calado, tá dando muito superior agora. Né? Ou então assim, todo mundo fala, você não vai falar não? Todo mundo fala, você não vai fazer não? Não é? Isso é bobo. Então é o que a gente está em contato. É o que muitas vezes serve de incentivo. E aí nós finalizamos a mensagem dizendo assim, ó, todavia, elevando-te em espírito e em verdade,
abrigando-te sob a bênção das ações que somente edificam o amor, assim como aconteceu com Paulo de Tarso, tu também enfrentarás um bom combate, por promoveres as lutas que te possibilitam a renovação interior, fazendo-te por conseguinte aliado da paz. Então, olha, qual é o bom combate? O bom combate é aquele que me faz lutar para que eu seja aliado da paz, como um aliado da paz. Então, a Madre Teresa de Calcutá falava assim, olha, se me chamar, na época que ela estava encarnada, né? Se me chamar para uma passeata contra a guerra, não chamava. Mas se for em favor da paz, pode contar comigo. Então tem diferença, gente? Tem diferença, não tem? É preciso ter olhos para ver. Por isso que Jesus disse assim, ó, não resistais ao mal. Então não fala do mal, porque se você fala do mal, você acaba, olha, eu vou falar de uma coisa muito ruim. Quer dizer, a gente já começa a fazer alusão e pensar na coisa ruim. É um exercício, né, diário, empreendemos esse bom combate. Porque para que nós voltemos renovados em espírito e em verdade, adentrando a pátria espiritual um pouco melhor do que quando viemos, é através desse combate, é através dessa luta incessante contra nós mesmos. É preciso olhos de ver, ouvidos para ouvir e, acima de tudo, é preciso autoconscientização. Eu preciso reconhecer o que precisa ser trabalhado em mim, porque se eu não reconheço, eu vou permanecer da mesma forma. Se eu não admito os meus desacertos, se eu não arrependo do que eu faço de equívoco, eu não estou nem no primeiro degrau da reparação e da autossublimação. Então eu preciso desse exercício. É um convite que o Evangelho nos traz, é um convite que Inácio nos traz através da mensagem. A gente agradece a vocês mais uma vez pela oportunidade. A gente deixa aí como convite o nosso endereço virtual, trabalho, lá vocês encontram mensagens como essa, alguns artigos, sintam-se à vontade lá para fazer as visitas. Como a gente fez das outras vezes, a gente trouxe as obras. Caso algum de vocês sinta-se interessado em adquiri-las, pode me procurar aí ao final do estudo. A gente sempre deixa claro que o nosso objetivo primeiro é a divulgação da mensagem e que nós não sobrevivemos desse trabalho. O que a gente arrecada é revertido para o próprio trabalho, para a divulgação e para a continuidade da nossa tarefa. A gente também tem um CD ali que, antes de trabalhar com a psicografia, a gente trabalhava mais diretamente com a música. Então chegamos a gravar 2 CDs de música espírita. Com o trabalho da psicografia foi canalizado mais para os livros. O CD ficou um pouco de lado, mas para que a mensagem e para que a vibração da música não ficasse parada, a gente compilou esses 2 CDs em um só para que a gente pudesse passar mesmo a preço irrisório para as pessoas como uma forma de divulgação. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela caridade, pelas boas vibrações de vocês, e peço a vocês que não se esqueçam de mim em suas orações. Tudo bem?